que a vida é teu amor, eu não preciso mais temer. A tua graça eu sei me abraçou. O meu passado perdoou e hoje vivo pela fé. O meu futuro seja preparou. Mas que vencedor me fez. Tua glória enche minha vida e o meu coração só quer cantar. E nada vai me separar do teu amor. Tua glória enche minha vida e o meu coração só quer cantar. E nada vai me separar do teu amor, do teu amor. Boa noite, adventistas e cara aí, seja muito bem-vindo a mais um culto aí numa terça-feira abençoada, para poder você colocar primeiramente Deus na sua vida, primeiramente o reino de Deus na sua vida e na minha vida. Seja muito bem-vindo você que está na sua casa, seja muito bem-vindo você que está aqui na igreja com a gente, que você sinta a presença de Deus e que você louve a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e que você prepare já o seu coração para ouvir a mensagem de hoje que a Lucy está trazendo, Deus está trazendo através da Lucy, para poder tocar o seu coração, para poder tocar o meu coração e reorganizar a nossa vida diante de Deus. Vamos orar então? Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio que temos de estar aqui na tua casa, Pai. Porque é maravilhoso estar na tua santa presença, poder louvar a ti, poder engrandecer o teu santo nome através do hino de adoração. Também queremos, ó Pai, desde já abrir o nosso coração para ouvir a tua mensagem, Pai. Sabemos que o Senhor tem grandiosas verdades para nos dizer hoje, grandiosas palavras de conforto, de transformação para a nossa vida, Pai. Então prepara o nosso coração, fala conosco e utilize mais uma vez a Lucy, é o que te pedimos por Jesus. Amém. Amém. Vamos começar cantando, vamos louvar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, porque tudo podemos naquele que nos fortalece. Vamos cantar desta esperança que nós temos. Cristo bom mestre, eis meu querer, tua vontade sempre cumprir, faze-me forte para vencer duras fraquezas que possam vir. Cristo bom mestre, eis meu querer, mais santidade sempre buscar. Faze-me firme, dá-me poder para a verdade nunca deixar. Cristo bom mestre, eis meu querer, todas as minhas faltas vencer. Faze-me rijo para lutar, para a vitória sempre ganhar. Amém.
Buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Que Deus possa te abençoar nessa noite. Amém. Pavel Goya, o editor da revista Ministry, sempre teve memórias e ensinamentos precisos para compartilhar. Embora seu pai fosse um próspero empreiteiro de construção durante a era comunista romena, a família nunca teve um carro luxuoso, móveis caros ou uma casa grande. Simplicidade era o estilo de vida deles. Seu pai costumava dizer: se as coisas melhorassem, nós promoveríamos a obra de Deus. E esses são os tesouros que temos, porque não levamos nada além de almas para o céu. Então, vamos investir nas almas. Certa vez, quando estavam construindo uma igreja, o pai de Pavel voltou para casa com $25.000 depois de colocar um telhado em uma nova escola. Quando perguntado sobre quanto eles deveriam devolver a Deus, o pai dele disse: dê tudo. Então sua esposa respondeu: vamos separar $2.000 para casa, para emergências. Ele concordou e disse: ok, separe 10% e dê 90%. Algumas vezes ele dava metade, dependendo da necessidade do trabalho de Deus. Não nas suas necessidades. Ele sempre dizia: quem nos deu este dinheiro? Quem nos deu saúde? Ele vai nos dar mais novamente. Dê tudo, dê para a igreja. A família escutava estas declarações repetidamente, até que ficou tão enraizado na mentalidade deles que até seus filhos se sentiam na responsabilidade de fazer o mesmo. Viver de maneira simples e dar abertamente é algo que vem de cima e deveria ser encorajado até nos primeiros anos de uma criança.
Isto protegeria as crianças de muitas armadilhas materialistas e consumistas. Você pode dar a eles uma pequena mesada regular, por exemplo, e ensiná-los a colocar Deus em primeiro lugar, devolvendo o dízimo e o pacto, oferta regular, sistemática e percentual, antes de pagar qualquer outra despesa. De acordo com Jesus, onde seus filhos colocarem seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ao adorar a Deus com seu dízimo e o seu pacto, ore por um coração humilde, que é contente com uma vida simples e satisfeita a servir a Ele. Coloquemos nossos desejos por último e, primeiro, Deus. Uma boa noite para vocês. É muito bom ter vocês aqui com a gente. É um prazer enorme. E muito interessante essa história, né, desse europeu, esse estrangeiro, né, Pavel, o nome dele. E em cima do que ele falou, eu gostaria de ler um versículo com vocês, alguns versos bíblicos importantíssimos sobre esse tema do pacto, do dízimo e das ofertas, tá bom? Então prestem muita atenção. Melquisedeque abençoou Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Eu amo esses versos porque eles nos mostram duas coisas. A primeira coisa é que Deus, ele é dono de tudo. Então, Deus, ele é dono da sua vida. Deus, ele é dono de tudo que você tem. Deus, ele é o seu dono. Então, fique tranquilo que Deus, ele é o dono de tudo. E Deus é o seu dono. Ele está com você. Ele tem o controle da sua vida nas mãos dele. Então, pode ficar tranquilo, você pode confiar que ele é o seu Deus, tá bom? Então, ele é o seu dono. Você é a propriedade dele. E a segunda coisa que o versículo fala sobre Deus é que Deus, ele entregou os adversários de Abraão nas mãos dele. Então, da mesma forma que Deus é o seu dono e você pode confiar nele, ele vai entregar para você aquilo que você precisa. Entende? Então, as suas faltas, as faltas da sua vida, Deus, ele vai entregar para você. Entende? Para você vencer os seus inimigos, os seus adversários, as dificuldades da sua vida. E qual é a sua resposta? A sua resposta deve ser a mesma resposta de Abraão, de gratidão. Você precisa devolver os dízimos e as ofertas. É muito mais do que uma ação de generosidade. Na verdade, nem é isso. É uma ação de graça, é um agradecimento, é quase uma dívida que você tem com Deus. E olha só, é muito pouquinho. É muito engraçado ver o testemunho dele, porque ele dava 90%, 50% às vezes, né? E aqui o verso fala o dízimo, que é só 10%. E o que nós não podemos fazer por esse Deus que é o nosso dono e que tudo faz por nós? O que nós devemos a nossa vida a esse Deus? Nós precisamos, sim, fazer com que a nossa vida seja um pacto, seja uma oferta para esse Deus. Tudo o que a gente é, nossa mente, nosso corpo, nosso caráter, os nossos bens, tudo o que a gente tem, tudo o que a gente é, tudo aquilo que a gente possui e sente, precisa ser de Deus, inclusive os nossos bens, dízimos e ofertas. Feche seus olhos e vamos conversar com o nosso Papai do Céu. Na verdade, a salva vai passar, né? Você pode ficar aí à vontade, dar o seu dízimo da sua oferta e assim faremos uma oração, tá bom? Então aproveite esse momento para demonstrar a sua fidelidade, tá bom? Ao som dessa linda música. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor é nosso dono. Muito obrigado porque o Senhor coloca nas nossas mãos os nossos inimigos. E em gratidão podemos dar os nossos dízimos e nossas ofertas. A nossa vida precisa ser, Pai, um santuário. Precisa ser um local de oferta. Precisa ser uma oferta pura, uma oferta agradável ao Senhor. Que o Teu Espírito possa queimar o nosso coração e que possamos dar, Pai, os dízimos e as ofertas, devolver os dízimos e as ofertas, Pai, com calor no nosso coração, com emoção de verdade, com vontade, Pai, de sermos fiéis e Te amarmos a cada dia mais, cada dia com mais vontade,
com mais prazer, com mais orgulho do nosso Deus. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Deus que estabelece lares, é o Deus que tira, Pai, move reis, estabelece reis. O Senhor é o Deus da chuva, Pai, o Deus do trovão, o Deus do mar, o Deus que criou tudo, que tem tudo. Você é o Todo-Poderoso, é o Shaddai, é o Deus que é a nossa bandeira, é a nossa vitória. E o que podemos, Pai, como meros seres humanos pecadores, o que podemos fazer? Precisamos, Pai, dar os dízimos e as ofertas. Que o Teu Espírito possa transformar o nosso coração e nos dar tempos de refrigério, Pai, para que possamos sermos fiéis a Ti, a cada dia mais. Precisamos sim ser fiéis a Ti. Talvez não conseguiremos como o Senhor é fiel a nós, mas que possamos, Pai, cada dia estar mais parecidos com o Senhor em termos de fidelidade, em termos de verdade, de integridade, de amor e de compaixão. Porque o Senhor é nosso Deus, é nosso Senhor e é o Deus da nossa aliança, é o Deus da nova aliança. Que o Teu sangue possa ser derramado no nosso coração. E muito obrigado porque o Senhor instituiu um diácono, Pai. O Senhor instituiu Gonçalves aqui do lado para oferecer, para fazer esse serviço sagrado aqui na Tua casa. Teu Espírito abençoe essa igreja e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Som, agora foi. Boa noite mais uma vez. Chegou o nosso momento aqui de nos achegar, nos ficarmos mais perto uns dos outros e conhecer um pouquinho mais sobre uma família que faz parte da nossa família, que é a família da Patrícia, do Marcelo, que estão junto com a gente aqui. E aí, deixa eu vir mais para perto, já que fica melhor, né? Aqui, ó, pronto. E a primeira pergunta, igual nas outras vezes que a gente fez, né? Vocês já conhecem bem eles, né? Já estão sempre por aqui. Mas aí a gente quer conhecer um pouco mais da história de vocês também. Como é que foi esse processo para vocês conhecerem a igreja, para aceitarem aí as mensagens aí das verdades que nós conhecemos? Como é que foi esse processo? Eu trabalhava em Macaé. Alô? Tá ligado? Aí, liga aí. Alô? Eu trabalhava em Macaé desde 85 e os comportores estiveram lá num restaurante lá. Aquele trabalho sempre, né? Vender livro, apresentar mensagem, né? Evangelizar. Quem quer receber um estudo, eles estiveram lá. E o nosso gerente de divisão deu a oportunidade de ir para o auditório lá do meu trabalho na hora do almoço. Uhum. E na hora do almoço todo mundo tem um horário livre, né? A gente foi para o auditório e a gente foi conhecer o trabalho da igreja adventista lá. Não tinha nem a menor ideia. Eu acho que nessa época minha mãe era batista, depois ela virou presbiteriana. Teve uma época, né? Eu não lembro exatamente como era a religião dela. E eu não tinha religião. Eu acompanhava, mas não tinha religião. E eles foram lá e eu gostei da palestra. E não é que ele gostar, tipo assim, gostei de você. Eu gostei e comprei 3 livros, né? Caramba! Comprei 3 livros. Os compositores também gostaram de mim, porque eu comprei 3 logo. Que livros foram esses? Eu lembro até hoje. Como deixar de fumar em 5 dias. Nutrição orientada e a cura pelos alimentos. Uhum. Os 3 livros, eu pensei no meu irmão, né, que ele fumava muito e tal, e ia dar para ele. E os outros 2 eu comprei pensando da minha mãe. E dei para ela, né? Ela leu o livro, claro, e gostou muito do livro e achou, assim, leitura bonita, interessante, né, sábia. E lá no final do livro tem lá, a Igreja Adventista, né, 7º dia. Igreja boa, né? Ela comentava, é legal ela estivesse aqui, né? Ela já descansou, né? Não está mais aqui com a gente. Mas ela sempre contava isso para as irmãs todas da igreja, que ela, depois que ela frequentou a igreja, se batizou, né? Eu nada, eu continuei sem se batizar. Aí ela contava para a irmã que Marcelo que me levou para a igreja. Marcelo sou eu, filho dela. Aí ela, que ele comprou um livro lá, me deu tal. Eu comprei um livro como fosse um livro normal, né? Aí ela também tinha esse compromisso, né, de querer me dar o livro, me ler, que obra bonita, você tem que aceitar Jesus, né? Conhecer Jesus, o seu Salvador. E eu sempre fugia, né? Sempre escorregava para um lado, do outro.
E acabei conhecendo o primeiro inimigo, né? Ele fez uma ruaça na minha vida. Aí realmente vi que ele existia, né? Como a gente cansa de ver. Antigamente a gente via isso muito na praia, né? Os trabalhos na praia, né? Que trabalho? Que trabalho? O pessoal andar no meio daquela fogueira lá, né? Pisar naquele negócio lá, brasa, não queimar o pé. Homem falar com o bordo de mulher, mulher falar com o bordo de homem, tomar aquelas cachaças, fumar. Dia de ano novo sempre tinha isso na praia, agora está proibido. Então, eu cansei de ver isso, mas não é comigo, nunca peguei nada daquilo ali, não era comigo, então não aconteceu nada. Mas um dia aconteceu, né? E aconteceu uma vez só e chega, não precisa mais. Eu quase morri. Caramba. Eu capotei com o meu carro e sofri um acidente muito grave. Fiz um buraco na mão aqui, ó. Fiz 7 cirurgias na mão, para a mão voltar a mexer, né? Uma na cabeça também, que fiz um buraco grande na cabeça. Empresta a mão aí, toma. Olha aí. Verdade. Tem um... Não é um ovo, nem uma bola de gude. É uma laranja, né? É Você grande. viu, vocês estão vendo. Então você vê que eu ainda estou falando coisa com coisa, né? Tem colega nosso só o dia a dia. Desemprego, ele fica maluco, né? Eu levei uma pancada na cabeça. Dormi 3 dias com essa pancada e desacordei, né? E realmente foi feita uma cirurgia também aqui no crânio, né? Aí quando eu saí do hospital, fiquei 33 dias no hospital. Minha mãe sempre comentou, a mulher quando entra no hospital, né? Entra num dia, sai no outro, né? Por causa de ter neném, por exemplo, né? Uhum. Eu só de uma vez fiquei 33 dias. Caramba. E eu saí, aí ela falou, durante o hospital também ela falava, meu filho, Deus tem um plano da tua vida, Deus tem um plano da tua vida. Aí eu fui assim, aí a história é bem longa, mas é por aí. Foi assim que eu me encontrei, né, para conhecer Jesus com esses comportores lá, que é um trabalho muito bonito que a nossa igreja faz. Em outra oportunidade eu vou contar o restante da história, que é muito longa. Conversão com milagre junto ali Que é muito bonita. Sim. O nosso diretor, o Anderson, ele pediu um dia aí, pode contar a história. Marcelo, conta aquela história toda lá. Então. Tá certo. Anderson, se você quiser o quê, um dia... Marcelo, você conta a história. Porque a novela tem muitos capítulos, muito detalhe. Eu não tenho problema de falar, você percebeu, né? Eu posso contar a história toda. Tenho facilidade de falar. Não tem medo de câmera, nem microfone. Eu faço para matar a vontade. Então a história é bonita assim, realmente a história de conhecer Jesus é muito bacana. E a Patrícia também tem um lado disso aí, como é que você conheceu, o que envolveu, vai até quando você conheceu ele junto, se você quiser contar um pouquinho também, rapidamente. Então, eu participava de uma outra religião na época e uma irmã, irmã Noberta, ela me chamou porque me conhecia de outras reuniões de família. Então, ela me chamou assim, Patrícia, eu faço um trabalho com os mendigos e estou com o braço doído, você pode ir lá me ajudar? E eu assim, poxa, ela precisa de ajuda, eu jovem, vou lá te ajudar. E aí eu fui ajudá-la, só que ela não foi. E então, ela mandou um recadinho para mim, dizendo que na semana seguinte ela ia. E aí eu, com pena dela, falei assim, ela não vai aguentar pegar essas panelas todas pesadas, eu vou ir. Aí eu fui de novo, né? E ela não foi de novo. E aí eu falei assim, nossa, não vou vir mais. Então, na outra semana, ela mandou um recadinho para mim, dizendo, não, vai que eu vou. Aí eu fui de novo. Só que naquele dia eu decidi, não, eu não venho mais. E na saída, eu encontrei o pastor Josemir. E a gente teve uma conversa, e ele me deu um livro dele chamado A Deificação do Sol e a Observância do Domingo, para que eu pudesse fazer uns apontamentos na visão da religião que eu frequentava na época. E aí eu falei, ok. Aí eu peguei, não era livro ainda, né, ele ainda estava escrevendo, e aí eu peguei, levei para casa, e cada folha que eu li, eu falava, nossa, não consigo refutar nada. Não consigo refutar. Está certo, historicamente, está certo, não tenho o que refutar. Logo quem, né? Pastor Josemir. Aí, é um personagem grande ali, o Constantino, né? No final, eu entreguei para ele a obra dele, né? E estava tudo em branco. Aí ele falou para mim assim, por que você está me entregando em branco? Você nem leu. Aí eu falei assim, não, pelo contrário, eu quero um estudo bíblico. E aí ele ficou assim muito encantado. Na época, minha família toda não acreditou, porque eu era muito envolvida na religião que eu praticava. Ninguém acreditava, por isso que eu digo assim, se você tem alguém que você realmente gostaria que estivesse aqui e não está, aquela pessoa que você acha impossível um dia estar, acredite. Porque eu sou essa pessoa impossível que a minha família disse que um dia estaria aqui, na igreja adventista.
Então, eu sou a pessoa que a família inteira nunca esperaria, nunca houve assim, um investimento direto, justamente por falar assim, não, ela nunca vai aceitar. Então, eu estimulo com que as pessoas orem e que tenham uma abordagem mais assertiva para que essas pessoas possam estar aqui. E aí a gente se conheceu no trabalho de mendigos, namoramos, casamos, tivemos Giovana, aí tivemos o Lucas e estamos juntos. A benção demais. E qual foi a maior diferença assim, de antes para agora? Qual foi a maior diferença de tudo que fez na vida de vocês, o conhecer a Cristo? Nossa. É difícil falar, porque não tem como estar diante de alguém tão especial e não houver uma mudança. Não tem como. Então, assim, eu acho que é um processo diário, ninguém muda de uma vez só. É um processo diário, é um amadurecimento gradativo, mas eu acho que se a gente estreitar um laço com ele, uma amizade com ele, uma amizade de reverência, né? Servil, que ele é o meu Senhor. Então, não tem como permanecer da mesma maneira, não. Porque a partir do momento que a gente vai deixando ele transformar, ele vai fazendo o trabalho que ele tem que fazer e vai nos utilizando da maneira que nós estamos e vai transformando gradativamente. Amém. E já já emendar nessa, o sonho da família com relação ao reino de Deus. Então, a gente estava conversando sobre isso. Eu, Giovana, o Luquinhas, que está com vergonha sentadinho ali, né? Está faltando alguém sentadinho aqui, é o meu filho de 8 anos. Estar no céu é um objetivo. Só que eu acho que estar no céu e poder ver amigos, queridos, pessoas que no processo, ninguém está pronto enquanto nós estamos na Terra. Nós estamos aprendendo e melhorando. Então, estar no céu e poder saber que alguém está lá porque você se deixou usar por Deus, dentro das suas limitações. Então, o sonho de família, eu acho que é nós estarmos nas mansões celestiais, mas podermos conviver com amigos, com conhecidos, termos surpresas no céu. Não tenho palavras para dizer. Estar lá levando pessoas para lá, seria isso, né? Tá certo. Isso. Deus seja louvado por isso. Você não tem ideia? Eu posso até adiantar um pouquinho da vigília aí que o Anderson vai fechar depois aí. Vamos para ele até a dazinha, né? Os sábados, por exemplo, se você, o pastor, me convidasse para ir na tua casa lá, o Anderson, eu não tinha jeito. Sábado, ninguém podia me convidar para ir a lugar nenhum, porque eu tinha um compromisso de almoçar todo sábado com meu pai. Era muito bom meu pai e minha mãe lá. Então, eles fazem muita falta, realmente. Então, a gente até aqui fora, aqui nos bastidores, até aqui do outro lado, ele está perguntando, quem você quer ver, né? O que a gente quer mais ver, né? Além de ver Jesus. Meu sogro. Então, essa resposta tem que ser minha, né? Mas a primeira coisa que elas falam, elas duas, que, né? Eu sou filho, né? Elas são a minha esposa, então. Nós marcamos um encontro embaixo da árvore da vida. Amém. Eu acho que uma das primeiras coisas que eu vou fazer é sair procurando ele. Eu quero vê-lo lá e falar, olha, eu quero apresentar o teu neto que você não conheceu. Vem cá, Luquinhas. Amém. E vai fazer isso. Quando chegar lá, é bom você me apresenta também ele lá, que eu quero conhecer também, tá bom? Vamos orar então para terminar? Oremos. Santo Deus eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos a esperança de um dia morar nas mansões celestiais, ó Pai. Obrigado porque o Senhor trouxe essa família para os teus braços. Obrigado porque o Senhor tem preparado esse lugar maravilhoso para cada um de nós. Nós queremos estar lá, mas nós queremos também, assim como a Patrícia disse, ser luz e levar outras pessoas para lá também. Vizinhos, amigos e pessoas a quem amamos, ó Pai. Também te agradecemos porque nós temos a esperança de ver pessoas que nós amamos e que já se foram. E queremos pedir que o Senhor possa nos ajudar, Pai, para que mais pessoas que nós amamos possam estar lá, graças ao trabalho que o Senhor faz através de nossas vidas. Usa-nos a cada dia, usa essa família, abençoa-os. É o que te pedimos por Jesus. Amém. Para finalizar, eu não posso esquecer o presente de vocês, que é essa... Também tem presente? Tem, com certeza. Porque assim, aqui é para conhecer um pouco da história dessa família e para vocês olharem e ver a nossa família, que é a segunda família que você tem, que é a família Adventistas de Icaraí. E esse presente é para vocês lembrarem que você tem essa outra família, que somos nós aqui, a Igreja de Icaraí.
aqui o presente para vocês. Glória a Deus. Se guardarem com todo carinho aí. Olha que bonito. Fica em cima do piano lá. Então é isso. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço aí. Boa noite. Amém. E realmente essa família abençoada falou uma coisa muito forte, realmente, que tocou no meu coração, né? Minha mãe também, minha maior oração também é encontrar minha mãe nas mansões celestiais. Eu creio que é o desejo de todos nós, desse grande dia, esse grande encontro, né? Então chegamos a hora, no momento da sua oração intercessória. Em Salmos 116, versículo 2, vem dizendo que quando eu clamo, Ele está pronto para atender, né? E em Salmo 116, 2, vem dizendo, quando eu clamo, o meu Deus, o qual eu creio, Ele quer nos abençoar, mais que nós mesmos. Nós pedimos orações, mas Ele está lá, pronto para nos dar a bênção, né? Nós não merecemos nada. Então, você que recebeu esse papelzinho aqui, então você vai colocar o seu pedido, o seu agradecimento, para ser colocado aqui, tá ok? Enquanto o nosso ministro Aluan vai trazer o louvor, você vai preenchendo o papelzinho para ser colocado aqui, tá ok? Para a honra e glória do nosso Deus. Um pouquinho. 14 de novembro vamos ter o encontro de casais. Vai ser aqui no Icaraí mesmo. E vamos aí orar para esse projeto, né? Porque a família é algo que Deus, mais assim, tem trabalhado. Que nós possamos fortalecer nossa família através de oração, que essa instituição possa realmente fazer diferença no reino de Deus. E também temos que orar pela reforma aqui da igreja, para que o espaço venha a crescer e que nós possamos trazer mais almas, né? Porque tudo que é feito aqui é para a honra e glória do nosso Deus. Então, vamos aí botar em oração. Agora o Aluan vai trazer um louvor especial para nosso Deus. Se as ondas desta vida destruírem tua fé, fazendo que duvides de que em breve voltarei, volve os olhos ao passado, ver na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que esta? Tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés já empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer,
Amém, então. Todos já colocaram os seus pedidos aqui já? Isso é muito lindo, né? Quando Deus fala que mesmo que uma mãe esqueça de um filho, eu não consigo ver uma mãe esquecendo de um filho. Porque a minha esposa, minha própria mãe, o que era mais lembrava da gente, né? Mesmo a gente todo assim já adulto, e ela nunca esqueceu de mim. Então a mensagem é muito maravilhosa de saber que esse Deus maravilhoso nunca vai esquecer de cada um de nós. E quantas pessoas estão hoje precisando desse Deus maravilhoso, né? Que esse espaço aqui está sendo ocupado pelo Espírito Santo. Que nós possamos dedicar cada dia a nossa vida, porque sabemos que não vamos muito longe sem Ele. Então agora vamos orar e agradecer a Deus e fazer nossos pedidos, como já está ali colocado. E aqueles pedidos também que não foi colocado, mas Deus conhece cada um deles, né? Então vamos se ajoelhar e falar com o nosso Pai. Pai querido, estamos aqui reconhecendo que Tu é nosso Deus, o qual nós temos como nosso amigo, aquele amigo no momento difícil, aquele Pai que tem nos amparado. Aqui foi colocado pedidos, agradecimento, reconhecendo, Pai, que só Tu é nosso Deus. Aqui temos projeto também para essa igreja. Então, Pai, se cumpra todos esses projetos que está sendo colocado em oração para a Tua honra e Tua glória, para que muitas almas, Senhor, venham aqui Te adorar. E também temos um encontro de casais dia 14 de novembro. Então, Pai, conduza cada uma dessas pessoas para que possa ter um encontro verdadeiro contigo. Seja com cada pedido aqui colocado, aqueles pedidos também que não foi escrito, mas Tu conhece, Pai. Visita cada coração, que essas pessoas, Pai, possam realmente ter esse verdadeiro encontro e receber as Tuas bênçãos segundo a Tua vontade. É isso que eu Te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Que alegria revê-los novamente, essa semana tão especial para nós, ter esse encontro todos os dias, né, sair da nossa rotina, e isso é muito positivo. E mais ainda, aprender da palavra de Deus. Eu tenho sido a mais abençoada, sinceramente. Eu estou dizendo, se existe um capítulo e uma história que eu nunca vou esquecer mais na vida, é a história da viúva pobre. Todos os dias, quantas lições, quantos ensinamentos Deus está falando para a gente. Parece que assim, aquele poço que você vai cavando e mais vai saindo água, e mais vai saindo água. Assim tem sido a história da viúva, queridos. E nós vamos novamente, eu disse que essa semana toda é a semana da viúva, certo? Da história da viúva. E nós vamos, mais uma vez, estudar e ver o que Deus tem para nós essa noite. O que Ele quer falar para a gente essa noite. E eu peço a vocês que abram as suas Bíblias, né, no capítulo 12 de Marcos, verso 43 até o verso 44. Capítulo 12, verso 41 até o 44. Vamos ler todo o texto, mas nós vamos nos demorar mais no 43 e no 44, tá bem? E eu queria que, antes da gente ler a palavra de Deus, a gente fizesse mais uma oração. Porque a Ellen White, ela diz, toda vez que a gente abrir a palavra de Deus, você ore, porque você vai ter a iluminação do Espírito Santo. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez essa noite para estarmos contigo. Queremos aprender mais de Ti. Queremos Te conhecer mais, Senhor. Queremos estar mais perto de Ti. E Te suplicamos que Teu Santo Espírito, Ele possa examinar a nossa mente, o nosso coração, e nos ajude a focar a nossa atenção aqui, a não nos distrairmos com nada, Senhor. Mas queremos estar, assim, aos Teus pés, para ouvir a Tua voz. Que o Senhor fale, Senhor, e que nós possamos calar, que nós possamos silenciar e ouvir unicamente o Teu Espírito falando aos nossos corações.
permaneça conosco, que teus santos anjos estejam aqui nesse lugar, que o teu Espírito inunde esse lugar e os nossos corações também. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos ler novamente a história da viúva. Olhe, vão ser os versículos que vocês vão saber de cor e salteado. Desde domingo nós estamos... A história da viúva. A oferta da viúva pobre. Assentando diante do gasofilácio. Já sabe o que é gasofilácio, sim? Já viram como é que era o gasofilácio daquele tempo? Observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam pequenas quantias, é assim que diz aí? Os ricos depositavam como? Pequenas ou grandes quantias? Grandes quantias, eram volumosas quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a um quadrante. Também já falamos sobre isso. O que era o quadrante e que representava aquelas 2 moedinhas dela, né? O quadrante era a menor moeda romana. E ela levou 2 moedinhas representando as 2 menores moedas do povo judeu. Então, ela depositou 2 moedinhas correspondentes a um quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos eles ofertavam do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía. E ele termina dizendo: todo o seu sustento. Sabe quando... Hoje eu estava lendo e preparando a mensagem dessa noite, chegou um momento assim que eu fiquei assim constrangida diante da história da viúva. Porque vocês vão entender o porquê. Quem era essa mulher? E porque isso deve tocar realmente o nosso coração. Bom, queridos, nós sabemos que Jesus ele estava ali naquele dia e ele não foi pregar, ele não foi discursar, ele estava olhando as pessoas, ele estava observando. Observar é diferente de olhar. Olhar, você passa um olhar dela aqui e passa muita coisa imperceptível. Mas quando você observa, você se detém. Você vê movimento, você vê as formas, você vê feição, você vê tudo, você observa, certo? E Jesus ele foi observar. Nós vimos ontem sobre o olhar de Jesus, que deve ser o nosso olhar, o olhar padrão. E Jesus estava observando, e ele observou que aqueles ricos, eles depositavam grandes somas de dinheiro, grandes quantias de dinheiro. E o texto, quando Jesus ele faz o comentário, depois dele observar, ele chama os discípulos e comenta com eles: olha, esses homens aqui, eles deram do que lhes sobrava. E essa mulher, essa pobre, ele deixa claro que essa mulher era pobre. Ela deu tudo o que ela tinha, o seu sustento, ela deu todo o seu sustento. Para a palavra sobrava, Jesus usou um termo específico para sobrar. Esse termo é um termo grego que Jesus usou. Ele tem um significado, uma conotação tanto positiva quanto negativa. Certo? Na conotação positiva é de amplitude. E a conotação negativa é de excesso. Certo? Amplitude, quando você vai aplicar, você usava a mesma palavra, mas a conotação, o contexto, você vai saber o que ele está querendo dizer com essa palavra. E Jesus, ele usou esse termo para dizer que eles deram tudo do que lhes sobrava. Então, tem uma vez assim, 39 vezes no Novo Testamento é usada essa palavra, tanto umas vezes como positiva, outras vezes como negativa. Um exemplo positivo foi quando Jesus multiplicou os pães.
E ali no texto diz que depois que todos comeram, o que fizeram? Eles juntaram o quê? Sobrou. O que sobejou, né? O que sobejava, o que sobrava. Mas aqui não era no contexto negativo, era no contexto positivo, porque a bênção de Deus foi tão grande, na sua plenitude, que ainda sobrou. E se eu gosto de dizer, tem um verso meu que é predileto, que é Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer abundantemente muito mais além do que pedimos ou pensamos. Às vezes a gente pede pouco e Deus quer dar muito. E Deus ainda surpreende a gente. Você pediu só isso, eu vou lhe dar mais. E assim foi. Tinha aqueles 5.000, Deus foi pão que sobrou. Era a abundância de Deus, era a plenitude de Deus. Já no contexto negativo, ele traz a ideia, querido, daquilo que está abundando, que você tem muito, mas que já é supérfluo, já é insignificante e pode trazer prejuízo para você. Você tem demais, que isso já está sobrando e pode ser maléfico para a sua vida. E um exemplo disso é quando Jesus ele fala em Lucas 12:15, ele diz assim: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Essa abundância é esse sobrava. É tão abundante que já está saindo, já não tem mais nem onde colocar. Lembra a história do rico insensato? Ele não tinha mais onde colocar. O que ele ia fazer? Construir novos celeiros para ver se cabia o que estava por fora e botar mais. Então, Jesus, ao mencionar que eles deram o que sobrava, pela comparação que Jesus fez com a viúva, Jesus estava usando esse termo em uma conotação negativa. Que a adoração que eles vinham prestar era do que lhes sobrava. E eu lembro, eu gosto do pastor Bulhon, uma vez ele dizia assim: a oferta tem que fazer falta. Nós não podemos adorar a Deus com o que está sobrando. O que sobra para mim, você tem roupa demais no guarda-roupa, você não está nem ligando para aquelas lá. Tem roupa que você nem veste, mas quando você só tem 2 ou 3, aquelas são importantes, é tudo que você tem. E eles deram do que sobrava, não fazia falta, porque a oferta, queridos, representa a Cristo. Oferta na Bíblia representa Jesus. Jesus foi a maior oferta que foi dada. Jesus fez falta no céu. Jesus deixou o céu, o seu lado de glória, ele fez falta. O Pai deu tudo o melhor que ele tinha para dar. Mas ele diz que aquela viúva, ela deu tudo o que ela tinha. Então, a gente pode concluir que os ricos, aqueles adoradores, deram da sobra. E a viúva deu tudo o que ela tinha. É um contraste muito grande os dois. E a gente só vai entender isso melhor quando a gente vai novamente para o texto e ver o que Jesus quis dizer com tudo. Para a palavra tudo, ele usou também um termo específico. Um termo grego específico que é bios, que é usado 11 vezes no Novo Testamento, bios. Nós conhecemos, sabemos, a palavra biologia é derivada de bios. Só que, com o passar do tempo, bios passou a ter um significado mais concreto, representando bens materiais. Ou seja, nesse sentido de bens materiais, bios foi usado lá para falar o tudo da viúva. Então, nós podemos concluir que a viúva não deu apenas moedas, ela deu também a sua vida. Porque ela deu tudo quanto tinha. E quando Jesus se refere a ela como pobre, ele também usa o termo grego para pobre, que quer dizer como
alguém que necessita da ajuda dos outros, necessita de esmolas. Alguém que necessita da ajuda, sabe? Aquele trabalho que nós fazemos, pedir donativos, pedir alimentos para ajudar as pessoas. Essa irmã, ela necessitava dessa ajuda. Mas essa mulher, ela foi ao templo e ela deixou ali, naquele gasofilácio, tudo o que ela tinha. E ele diz que esse tudo, quando ele fala, esse pobre, que ela necessitava da ajuda das outras pessoas, o tudo que ele diz não era o tudo que ela tinha naquele momento. Ela não levou uma bolsinha e pegou ali, só tenho essas 2 moedas para dar para Deus. Vou dar. É tudo que eu tenho. Não é esse tudo. No momento. Era tudo de fato. Ela não tinha nada em casa. Ela deu de fato tudo o que ela tinha. Ela não tinha nenhuma reserva monetária. Ela deu, de fato, tudo o que ela tinha. Meus amados, quando eu cheguei aí, assim, eu disse, meu Deus, é algo constrangedor para a gente. Porque eu pensando, eu seria capaz de dar tudo para o Senhor, sabendo que eu não teria mais nada para comer. Sabendo que quando chegasse em casa, eu não teria nada. Nenhuma reserva, os armários estariam vazios, tudo. Mas nós vamos entender na história dessa mulher, queridos, que a lição de vida que ela traz para nós, a história dela me lembra outra história de outra viúva que vai nos fazer entender muito bem por que essas mulheres deram tudo. Lembram da viúva de Sarepta? A qual Deus mandou que Elias fosse até lá, Sarepta, porque ele havia já impressionado o coração de uma viúva para cuidar dele. Elias vai para Sarepta. Sarepta era uma terra pagã. Fazia parte da região de Sidom, que ficava acima de Israel, ao norte de Israel. Então, Elias, quando chega lá, encontra aquela viúva. Deus já havia dito quem era. No momento, ele deve ter falado, olha, essa mulher aí. Então, Elias encontra aquela mulher fazendo o quê? Juntando umas madeirinhas, uma lenha, porque ela ia fazer um fogo. E Elias se apresenta para ela e pede água para ela. Ele não disse, eu sou um profeta, não. Pediu água para aquela mulher. Me dê um copo d'água. E a mulher foi, trouxe água para ele, e ele tem outro pedido para ela. Me dê também um bocado de pão. E aí é que a mulher conta a história para ele. Senhor, só me viu juntando lenha, eu fui juntar para fazer um pequeno pão, porque eu só tenho um pouquinho de farinha em uma panela e um pouquinho de azeite. Só vai dar para fazer um pãozinho para mim e para meu filho, e depois nós vamos morrer. Ninguém tem mais nada. Era seca, não chovia, não havia plantação. E Elias diz para aquela mulher, vai, faz primeiro um pão para mim. Eu me lembrei de sábado, quando Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus. As coisas de Deus têm que ser prioridade na nossa vida. E aquela mulher, porque aí, quando ela diz, vai, faz primeiro para mim, e depois, tu faz para ti e para teu filho. E aquela mulher, ela obedeceu a palavra do servo de Deus. Ela atentou para a palavra do servo de Deus, porque ela sabia que era a palavra de Deus. Ela confiou na palavra de Deus. E ela foi lá, fez o pãozinho dele, deu o pão para ele. E eu imagino quando ela retorna, olha lá para fazer, tem farinha, tem azeite. E Elias havia dito para ela, e não vai faltar até que a seca termine. E não faltou. Elias foi alimentado todos os dias, a viúva e o seu filho. Todos os dias Deus alimentou e cuidou deles. Meus queridos, tem
um salmo que eu amo, que é o Salmo 9, verso 10, um versículo diz assim: em ti confiarão aqueles que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais desamparastes aqueles que te buscam. Em ti confiarão. Mas quem irá confiar no Senhor? Quais são os que confiarão no Senhor? Os que o conhecem. Você confia em quem você não conhece? Pessoa aparecendo na sua casa, um estranho, falando alguma coisa para alguém mandou eu vir buscar aqui, não sei o quê. Você vai confiar? Você não confia. Porque para confiar nós precisamos conhecer. E aqui está claro: em ti confiarão aqueles que conhecem o teu nome. Porque, Senhor, tu nunca desamparaste aqueles que te buscam. As duas viúvas, querido, o que elas tinham em comum, elas confiaram em Deus. Elas confiaram na palavra de Deus. Amém. E não tiveram dúvida. Não tiveram dúvida de obedecer à palavra do Senhor. A pergunta é: será que eu confio suficientemente no Senhor para dar tudo o que eu tenho? Será que eu confio plenamente para o Senhor pedir, dá-me, para eu não questionar? O que foi que Deus disse para Abraão? Abraão, sai da tua terra e da tua parentela. Tudo que Abraão tinha estava naquele lugar. Sua família, tudo estava lá. Sua descendência, seus pais, tudo. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele não pegou o mapa: ó, Abraão, é aqui que tu vai ficar, bem aqui, viu? Aqui não vai faltar nada para ti, aqui vai ter pão, aqui a terra é boa, aqui é abundante, Abraão, isso aqui. Ele não foi explicar para Abraão. Abraão deixou tudo o que ele tinha para trás e seguiu ao Senhor. Um dia Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu quero uma oferta tua. Eu quero que você sacrifique o teu filho Isaque, a quem você ama. Foi específico Deus. Ele disse, Abraão, ele não foi questionar a Deus: ó Senhor, pega as minhas riquezas, Pai. Eu tenho tantos bens, o Senhor me deu tantos bens, toma das minhas riquezas, eu dou tudo para o Senhor. Toma dos meus servos, Senhor, eu dou para ti também. Mas Deus foi específico: dá-me o teu filho, sacrifica o teu filho. E Abraão, ele foi fazer o que Deus pediu? Sim. Abraão pegou o jumentinho, pegou a lenha, tomou seu filho e saiu. Nem falou para Sara e foi. Abraão estava disposto a obedecer a Deus. Mas no momento que ele levantou o cutelo, Deus se manifestou e disse: não, Abraão, eu já sei, você já entregou tudo para mim. Queridos, o que Deus pediu a Abraão foi tudo. Tudo. Aquela viúva entendeu que adorar a Deus, nós não podemos adorar com sobra. Nós devemos adorar com tudo que nós temos, querido. E nós, para isso, nós precisamos aprender a confiar em Deus. Essa é a questão. Eu confio suficientemente no Senhor. Existia um homem, que ele já é falecido, claro, a história é de 1800, e lá vai pedradas aí. O nome dele é Jean-François Gravelet. Ele era o quem? Um famoso equilibrista francês. Ele foi chamado, apelidado de o Grande Blondin, também Charles Blondin. E esse homem, houve algo fenomenal na vida dele, um feito que tornou ele conhecido no mundo inteiro e rico também. Ele ousou cruzar
as cataratas entre Estados Unidos e Canadá. Ele estendeu um cabo de aço de 340 metros de comprimento, de um lado para o outro, de uma extremidade à outra. O cabo tinha 8,3 centímetros de diâmetro e 49 metros acima das águas, do chão lá. 49 metros. E esse homem, ele parecia que passeava nessa corda lá. Foi, voltou, ele foi encapuzado também. Ele cozinhou lá na corda, lá pendurado lá. O homem pegou, levou, fritou um ovo lá e comeu. Ele fez 1001 coisas. Ia e vinha. E as pessoas ficaram extasiadas, maravilhadas, aplaudiam o homem. Estavam fascinadas pelo que ele fazia. Aí ele desce, uma vez que ele desceu da corda, ele chegou para uma mulher e disse assim, a mulher estava aplaudindo, feliz da vida, e ele chegou e perguntou a ela assim, a senhora acredita que eu consigo atravessar novamente? Ela disse, claro que eu acredito, a senhora já foi e voltou um monte de vezes, claro que eu acredito. A senhora acredita que eu consigo atravessar conduzindo o carrinho de mão? Ela, com certeza. A senhora já fez tanta coisa, com certeza. E a senhora acredita que eu consigo conduzir esse carrinho de mão com uma pessoa dentro dele? Ela disse, acredito, eu acredito sim. Aí ele chega, a senhora poderia, por favor, me ajudar e entrar no carrinho para que eu possa lhe levar? E ela disse, Deus me livre, Deus me livre. Não, jamais, jamais. Vocês entendem? Ela acreditava, mas não confiava. Ela acreditava. Porque ela já viu o homem fazer aquilo um monte de vezes, indo e vindo. E ele mostrou. O empresário dele entrou no carrinho e ele cruzou com um carrinho de mão. Com o empresário dele, que por certeza confiava nele e cruzou aquele carrinho de mão. Queridos, em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Como vamos conhecer se não dedicamos tempo para o Senhor? Como vamos conhecer se Deus está sempre em último lugar nas minhas prioridades? Como vamos conhecer a Deus se acordamos apressados e fazemos uma oração michuruca e saímos de casa? Como vamos conhecer a Deus se não dedicamos tempo para Ele? Saímos sozinhos e deixamos Deus sozinho lá. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Precisamos conhecer. Conhecer e confiar. Queridos, isso é a essência da rendição. Uma entrega completa só é possível se eu confio e se eu conheço. Eu jamais vou me render completamente a Deus sem confiar nele. A essência da rendição, a essência da adoração chama-se rendição. E essa adoração que Deus, não diz que Deus, os olhos do Senhor estão olhando a terra, Ele está buscando adoradores. Mas adoradores assim, que se renderam completamente a Ele, que confiam inteiramente nele, que estão capazes de fazer tudo o que Deus mandar. Tudo o que Deus mandar. A confiança ela é o ingrediente principal, essencial para que nós nos rendamos a Deus. Uma entrega, ela está baseada nessa confiança. E eu nunca vou me render sem confiar nele. Mas sabe por que nós hesitamos em fazer essa entrega completa, essa rendição completa? Por medo. Medo de quê? De perder o controle. Quando você entrega tudo, você não tem mais nada para controlar.
Você não tem mais chão para pisar. Você depende exclusivamente de Deus para te sustentar. E aquela viúva, ao levar aquele dia, aquelas 2 moedinhas, ela conhecia Deus. Ela sabia que ao voltar para casa, ela saiu de casa, sabia que não tinha nada, mas ela entregou. Porque o Senhor nunca havia desamparado aquela mulher. Se ela estava ali repetindo a sua adoração, é porque o Senhor jamais havia desamparado aquela mulher. Ela sabia que Deus ia prover. A Bíblia não diz que o justo viverá pela fé. E como é que eu vou ter a minha fé provada se eu não solto de maneira nenhuma o controle? Eu estou controlando, minha fé jamais vai ser provada. Eu lembro quando nós fomos para o Chile, foi o maior desafio da nossa vida. Você sair do Nordeste para um lugar frio, um idioma que ninguém falava. Porque rapidamente a gente teve que vender tudo, vendemos tudo. Levamos nem toalha, levamos nada na vida. Só nossa bolsa, nossos documentos e fomos. E chegamos lá, fomos comprar tudo e montar casa. Mas, queridos, eu vejo, se nós tivéssemos rejeitado o chamado do Senhor, Deus não haveria jamais se manifestado com tanto poder na nossa vida como Ele se manifestou no Chile. Porque lá nós dependemos inteiramente dEle. Ninguém conhecia ninguém. Ninguém sabia nada. A gente ia falar, o povo nem ligava para a gente, porque ninguém sabia falar. Mas Deus nos sustentou. Ele nos guiou. Eu lembro no dia que eu fui deixar minha filha no colégio, eu vi aquela multidão de meninos ali. Ela é uma menina. Estavam lá toda em frente à bandeira, porque eles têm um ritual, toda semana eles estão lá em frente à bandeira cantando o hino nacional. E ela lá perdidinha no meio. E eu orei, Senhor amado, que ela goste, que ela goste. Eu tinha orado tanto, Senhor, que quando eu for buscar lá à tarde, porque lá entra às 8 da manhã e sai às 4 da tarde. E eu que ela tenha gostado, porque se ela disser que não gostou, o que eu vou fazer, meu Deus? E quando eu fui buscá-la, ela estava feliz da vida, feliz da vida. O Senhor cuida de nós, queridos. Pedi uma amiga para ela, Deus proveu uma amiga para ela. No Paraguai foi a mesma coisa. O Senhor providenciou uma boa amiga para minha filha. No primeiro dia, se encontraram na igreja. A melhor amiga dela do Paraguai. Deus cuida de nós, mas nós precisamos confiar nele. Nós precisamos nos entregar, sabendo, se Ele está nos chamando, Ele vai prover. Ele vai cuidar da gente. Ele vai nos conduzir pela mão. Ele vai nos abençoar. Eu lembro que um pastor uma vez falou para o Jeú, pastor, lá o povo é diferente. O senhor tem um jeito muito animado, um jeito, o chileno é muito para baixo. Ele é meio introspectivo. Então, pastor, acho que esse seu jeitão lá não vai funcionar muito, não. Eu acho que é melhor o senhor moderar um pouquinho para chegar lá, porque senão, meus queridos, eu vou do jeito que Deus está me levando. É do jeito que Deus está me levando, eu vou assim mesmo. Meu Deus amado. Pergunta lá, foi um pastor no Chile, o pastor... Como era o nome dele, meu pai do céu? Que tem até música do irmão dele, aí não estou lembrando do nome dele agora. Teve no Chile, e, aliás, a filha dele, o pastor Carnassali, teve no Chile. E ele chegou, Jeú, o pessoal lá só fala em ti. Quando é que o pastor Jeú vai voltar para cá? Quando é que o pastor Jeú vai voltar para cá? O mesmo nordestino. O mesmo jeito que ele fala aqui para vocês, ele falava para o chileno. Não tentou agradar a ninguém, só a Deus. Porque era Deus que tinha chamado. Confie em Deus. Paulo, ele diz assim, queridos, em Romanos. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina,
Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Paulo fala aqui 2 palavras, oferecer e render-se. Eu gosto de dizer, rendição é igual mulher grávida. Ou você está grávida ou não está. Não tem mulher mais ou menos grávida. Como é que você está? Está grávida? Acho que mais ou menos. Um pouquinho grávida. Tinha uma música ligeiramente grávida. Mas não existe isso. Rendição, querido. Ou você se rendeu a Deus ou não se rendeu. Ou você é cristão ou você não é cristão. Ou é 100% ou não é nada. Porque no reino de Deus não existe imparcialidade. No reino de Deus, querido, é tudo ou nada. Ou eu me entrego completamente ou não me entreguei. Ou eu sou do Senhor 100% ou não sou do Senhor. Eu não posso enganar a mim mesmo. Eu não posso estar me iludindo. E Deus está deixando claro aqui, na história da viúva, que nós temos que ser verdadeiramente cristãos. Porque Ele quer uma entrega completa. Deus quer tudo. Deus, quando Ele diz assim, pede o sábado. Eu me lembro do pastor falando. Eu também já ensinei essa musiquinha para minha filha. Sobre o sábado. 1, 2, 3, 4, 5, 6 para nós. Lembra? E o sábado, o 7º é para Cristo. Ele está tudo errado aí. Não é só um dia do Senhor. Os 7 são dele. Só que o 7º é exclusivo dele. É exclusivo dele. O dízimo, meu querido. Deus não quer 10%, Ele quer tudo. Tudo é dele. O dízimo é apenas uma representação do tudo que pertence a Ele. Porque quando eu separo meu dízimo, as minhas ofertas, o que sobra, continua sendo dele. Não é meu. É de Deus. E eu tenho que prestar conta diante dele como eu estou gastando. Se o que eu estou gastando com esse que sobrou, é para a glória dele. Porque é dele. O dinheiro, no Salmos não diz assim, que tudo é do Senhor, toda prata e todo ouro. Então, meu dinheiro, quando eu recebo, é todo de Deus. E quando eu vou dividir, continua sendo de Deus o que fica. Não é meu. E eu tenho que render contas diante de Deus. E aquela viúva, ela entendeu, queridos. Entendeu essa mensagem. Deus não quer parte do que nós temos. Ele quer tudo o que nós temos. Ele quer uma completa rendição. Uma entrega completa. E a gente diz, não, eu confio no Senhor. Mas a gente não entra no carrinho dele. A gente não deixa ele conduzir. Porque nós não queremos perder o controle. Mas nós precisamos entregar para aprender a viver pela fé como aquela viúva aprendeu. Meus amados, Ellen White, ela tem uns pensamentos aqui muito interessantes, que eu vou ler para vocês esse pensamento aqui. Caminho a Cristo 43, ela diz, o coração inteiro tem de render-se a Deus. Ou, do contrário, não se poderá jamais operar a transformação pela qual é restaurada em nós a sua semelhança. Se eu não me rendo 100% ao Senhor, nunca vou ser semelhante a Deus. Porque não vai ser operada essa transformação em nós. Porque eu estou rejeitando, eu estou hesitando, eu estou entregando só um pedaço, só a metade, um pouquinho aqui. Deus quer tudo para que possa operar uma transformação completa na minha vida. Ele não pode fazer uma coisa pela metade, ele faz completa a obra. E ela diz, Deus deseja curar-nos, libertar-nos, mas como isto requer uma completa transformação, uma renovação de nossa natureza toda, é necessário rendermos-nos inteiramente a Ele. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que foi ferida, ela diz. A renúncia do nosso eu, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta. Mas a alma tem de submeter-se a Deus antes que possa ser renovada em santidade. Amém?
precisamos nos submeter a Deus. E na página 47 ela diz: muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Não chegam ao ponto de render a vontade a Deus, não escolhem agora ser cristãos. Estão só querendo, esperando. Que momento? É agora o momento. É hoje o momento de nós nos rendermos completamente a Deus. Amanhã nós não sabemos. O dia não pertence a nós. Eu não sei nem se eu vou estar viva daqui a meia hora, não sei. E essa pandemia tem ensinado isso para a gente de uma maneira tão dura, queridos, de uma maneira tão terrível. Hoje você está vivo, amanhã você não está mais. Você vê quantas pessoas vão morrendo todo dia com vacina mesmo assim. Pessoas vacinadas estão morrendo. E a gente vai esperar o quê? Uma nova vacina, uma vacina mais potente. O que estamos esperando? Nossa vida está nas mãos de Deus. Se Ele quiser que eu viva, eu tenho que viver para a glória dEle. E se Ele quiser que eu morra, eu vou morrer para a glória dEle. Nós temos que ter essa certeza na nossa vida. Eu vejo pessoas aí assombradas. A vida não é nossa, é de Deus. Nós vamos viver até o dia que Deus permitir. No dia que Ele disser, hoje você vai descansar, Ele disse para Moisés, hoje você vai morrer, pronto, vai morrer. Ah, Senhor, eu quero ver pelo menos até, pô, vamos subir ali. Subiu com Moisés lá no monte, e o Moisés olhou, pronto, agora estou pronto. Pronto, morreu. Porque a nossa vida está nas mãos de Deus. A minha vida é uma decisão de Deus. Se Ele quer que eu viva, eu vivo. Se Ele quer que eu morra, eu morro. Mas não está nas minhas mãos, não sou eu que determino. E para terminar, eu quero só contar essa historinha que está no livro. Um dia uma mãe, ela foi para a igreja e o pastor pregou um lindo sermão sobre as missões. E pediu, queridos, nós estamos precisando, as missões precisam, para pregar o evangelho, precisam que tragamos a melhor oferta para o Senhor. Uma oferta de sacrifício para Deus. Essa falta para Deus, para você. E aquela mulher foi para casa, ela pobre, ela chegou em casa, começou a mexer nas coisas dela, a revirar, e não achava nada de valor. Valor monetário, ela não tinha nada. E ela disse, meu Deus, o que eu faço? Eu quero levar algo para o Senhor. Eu quero dar algo para o Senhor. E ela olhou para os filhos dela, 5 filhos. 3 meninos e 2 meninas. 3 meninas e 2 meninos. E ela pegou, fez uma oração ao Senhor. Ela disse assim, Senhor, não possuo riquezas materiais que possam ser usadas em tua causa, mas tenho 5 filhos e neste momento os dedico às missões. Usa-os como missionários. E sabe a história dessa mulher? Os 5 filhos foram servir ao Senhor como missionários. Ela entregou tudo, os filhos. Era do Senhor. E ela entregou para a obra de Deus. Queridos, como nós dissemos ontem, Deus não está preocupado com o que você tem, mas com o que você faz com o que você tem. Como nós estamos usando esses recursos? É para a glória de Deus? Para o avanço da obra de Deus? E eu não ia falar isso hoje, agora me lembrei que meu marido falou hoje de manhã para mim, e ele me incomodou. Ele disse assim, fale com a igreja. Nós mostramos sábado o nosso futuro templo. O orçamento está aí, mais de 400 mil reais. Quanto temos no caixa para isso? Nada. Não temos nada. E eu queria desafiar vocês a se comprometerem, não, se você tem recursos, tudo bem, mas de correr atrás de recursos. De você dizer, eu vou me comprometer, nós vamos entregar depois um envelope, você vai escrever o seu nome e vai dizer, eu vou me comprometer para trazer isso daqui. De quem vai ser, eu não sei.
Você vai correr atrás. Pedir aos amigos, pedir a quem você conhece, que tem recursos. Nossa igreja vai ser construída. Estamos precisando da sua ajuda. Você pode doar alguma coisa? Querido, que a pessoa ajudar será abençoada. Então, nós queremos desafiá-los, querido, para a gente entrar junto nessa briga. Para a gente fazer parte disso. Sabiam, queridos, que igreja onde os membros recebem uma igreja pronta, uma igreja que eles não mexeram nada, não botaram nem uma colher de cimento, essas pessoas não são comprometidas. E nós precisamos nos comprometer com a obra de Deus. Esse bairro necessita de uma igreja bonita, de uma igreja que faça jus ao nome de Deus. O templo está lindo, o modelo está maravilhoso, maravilhoso. Mas nós precisamos pedir, Senhor, envia os canais, abre os canais, para que os recursos possam vir. Vocês aceitam esse desafio? De pedir, de ir atrás, de correr? Quantos aceitam esse desafio? De ir ali, ó, irmã, eu vou conseguir R$100. Eu não tenho não, mas eu vou conseguir R$100. Porque os meus amigos são... Eu não tenho dinheiro também, não. Eu vou vou lutar para conseguir esses R$100. Irmã, eu só tenho um amigo doutor, só gente da alta, eu vou conseguir R$5.000. E você vai correr atrás. E trazer isso para o nosso templo, para apresentar ao Senhor, para que nós possamos dizer, eu faço parte dessa história. Eu não estou só aqui de enfeite, eu faço parte dessa história, desse templo aqui, desse lugar. Queridos, julgais ser sacrifício demasiado entregar tudo a Cristo? Ellen White pergunta. Dirigir-vos a pergunta, quem entregou Cristo por mim? Não, Jesus está pedindo tudo, é demais. Mas faça-se a pergunta, o que entregou Cristo por você? O que ele entregou por mim? Ela diz, o Filho de Deus deu tudo. Vida, amor e sofrimento por nossa redenção. E será possível que nós, objeto indigno de tão grande amor, lhe queiramos reter nosso coração? É tudo o que Deus quer. Uma entrega completa. Assim como todos os dias vocês estão recebendo um cartãozinho. Creio que está por aí, né, Gleice? Vocês também hoje vão receber mais um cartãozinho. Vão guardando. Todos esses, se apresentem todos os dias ao Senhor. No final, nós vamos dar uma bolsinha de organza para que você possa guardar todos e apresentá-los ao Senhor todos os dias. Então, queridos, sim, pode entregar. Vocês vão receber, todos os dias nós estamos tomando decisões aqui. E aí, nesse cartãozinho, queridos, você vai escrever a sua decisão essa noite. Porque eu creio que nesse momento você vai escrever o tipo de entrega que você quer fazer a Deus. E pedir a Ele, Senhor, me ajuda a entregar tudo o que eu tenho. Faça uma oração aí. E diga, Senhor, eu quero entregar tudo. Senhor, ainda não está dando para entregar tudo, porque eu ainda não confio. Fale ao Senhor. Nós não vamos enganar a ninguém. Deus sabe quem nós somos. Ele sabe, porque não adianta dizer, Senhor, eu entrego 100% a Ti, entrego tudo. E as minhas ações não demonstrarem nada disso. Então, diga ao Senhor, escreva aí nesse papel, Senhor, eu quero entregar a minha vida inteiramente. E peço que o Senhor derrame o Teu poder sobre mim, para que todos os dias eu possa, desde quando eu despertar até deitar, a minha vida ter estado sob o Teu controle e sobre o Teu governo. Então, escreva aí essa oração. Essa oração vai ser sua. Você vai levar para casa e guardar. Nós vamos dar, queridos, 3 minutos para você escrever essa oração. Terminar de escrever, apresente ao Senhor. E peça a Ele o poder para que a história dessa viúva, assim como ela, uma mulher pobre, foi capaz de entregar tudo, que nós também sejamos capazes de nos rendermos completamente a Ele, o controle da nossa vida e entregarmos todo o nosso ser a Ele.
Quando terminar, nós vamos cantar a música final. Seja o centro. Eu convido para que vocês coloquem em pé. Nós vamos cantar a música Seja o Centro. Essa música fala a respeito do reino de Deus, de Jesus Cristo, que tem que ocupar o centro da nossa vida e do nosso coração. Se você quer confirmar a sua decisão cantando, porque essa música é uma oração, se coloque em pé e cante conosco. Diga ao Senhor: Senhor, ocupa o centro da minha vida e do meu coração. Eu entrego a Ti inteiramente. Vamos cantar juntos? Seja o centro. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Clame ao Senhor com essa música. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus.
seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Vamos cantar com mais força, com todo o nosso coração e dizer ao Senhor: Senhor, seja o centro da minha vida, que venha o teu reino sobre mim. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e cooperando quem impedirá. Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós teu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós teu reino. Esse é o nosso clamor, é a nossa adoração. Venha a nós tua glória, E o reino de Deus vai ocupar o quê? seja o O centro do nosso coração. seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Vamos ficar assim como estamos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai eterno e todo-poderoso, muito obrigada, Senhor, por essa semana de oração. Obrigada pela história da viúva pobre. A tua palavra diz que o teu amor nos constrange. E essa história também nos constrange, Senhor. Não estamos na condição financeira da viúva pobre. Porque a condição que o Senhor disse ali é de uma mulher que depende do sustento, da ajuda das pessoas, das esmolas das pessoas para poder sobreviver. Mas aquela mulher, do tudo que ela tinha, ela entregou ao Senhor. Senhor amado, o Senhor tem nos abençoado tanto. E quanto nós temos retido para manter o controle da nossa vida. Infelizmente, nós vemos pessoas que parece que estão mais preocupadas em fazer cálculos, contas para dar menos ao Senhor. Mas a história da viúva nos ensina que nós temos que nos render completamente a Ti, porque é o Senhor quem cuida de nós. Senhor, tira o controle das nossas mãos. Não queremos ter o controle de nada, Senhor. Queremos cumprir a Tua palavra na nossa vida e dizer, o justo viverá pela fé. Eu sei o que é isso, que possamos dizer, eu sei, eu passo por essa experiência. E o Senhor tem me sustentado todos os dias. Senhor, ensina-nos a confiar em Ti. Ensina-nos a confiar plenamente em Ti.
E que essa confiança seja resultado do conhecimento que tenhamos de Ti. Porque quanto mais Te conhecermos, mais em Ti vamos confiar. E nós queremos Te conhecer plenamente, porque o Senhor se revela todos os dias a nós. Então, ajuda-nos, Senhor, a depender de Ti durante todo o dia. Que ao despertar, busquemos a Tua presença. Mas que o Senhor saia conosco para as nossas atividades, que esteja ao nosso lado. Que ao findar do dia, nós possamos contar um para o outro as vitórias que o Senhor nos concedeu. Te suplicamos que nossa vida possa ser uma vida de entrega completa. Que a nossa adoração seja um exemplo, seja uma demonstração da nossa rendição completa a Ti. Aceita, Senhor, toda a nossa adoração. Que tudo que nós fizemos aqui essa noite tenha sido aceito por Ti. Leva-nos em paz para a nossa casa. Nos dê uma noite feliz na Tua presença. Nos guarde de todo mal. E ajuda-nos, Senhor, a vivermos cada dia para a Tua glória. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.